Olá, seja bem-vindo à TV Legado. O nosso assunto de hoje no Pauta de Impacto é um assunto muito difícil, muito sério, mas também necessário. Nós vamos falar sobre abuso infantil. No dia 18 de maio é o dia de enfrentamento à exploração e ao abuso de crianças e adolescentes. E para tratar desse assunto, que por vezes é tão silencioso, mas tão chocante, nós convidamos duas instituições de referência que já foram aceleradas pelo Projeto Legado. Eu vou conversar com Jennifer Tavares, que é a fundadora do Instituto Desenhando Sorrisos, é psicóloga e se dedica a trabalhar com a intervenção, a prevenção e a educação em casos de abuso. E também converso com Vanessa Frois, que é assistente social do CAD e responsável pela implementação do Projeto Janela, que dá subsídios para que crianças e jovens conheçam seus direitos e saibam como agir em situações de violação desses direitos. Sejam muito bem-vindas à TV Ligada e ao Pauta de Impacto. Obrigada. Para a gente começar essa conversa, eu gostaria, Jennifer, que você ajudasse a gente a entender qual é esse problema que nós estamos falando. O que, afinal, caracteriza o abuso infantil? Bom, o abuso infantil, o abuso sexual infantil, ele é caracterizado pela relação de poder, né, que uma pessoa mais velha, em relação a essa criança, de idade maior, ou um adulto, utiliza do seu poder para satisfazer, né, suas necessidades sexuais. E dentro dessas necessidades sexuais, a gente encontra um espectro amplo de comportamentos, né, podendo ser de carícias nos genitais e seios da criança, até a masturbação, né, penetração, e voyeurismo, exibicionismo. Então a gente tem um espectro amplo aí de comportamentos que caracteriza o abuso infantil. Quando a gente fala de responsabilização, a gente talvez tenha um problema, porque os casos de notificação têm aumentado, embora a gente saiba que existe uma subnotificação dada a delicadeza desse tema. E o Ministério da Saúde diz que de 2011 a 2017 houve um aumento de 83% nas notificações gerais de violências sexuais contra crianças e adolescentes. A responsabilização dos agressores corresponde à gravidade desses casos? Tem aumentado também? Infelizmente não acompanha os números, as estatísticas, né? A gente vai perceber que em muitos casos a impunidade ela continua presente nos casos de abuso sexual, violência sexual, enfim. Isso se deriva a vários fatores, né? A gente pode listar alguns hoje, né? Mas são muitos. Um deles é a ineficiência das políticas públicas, né? A gente sabe que no Brasil hoje existem muitas leis, né, que de certa forma cercam a criança e adolescente em relação aos seus direitos, à garantia dos seus direitos, porém na prática e na ponta ela não é efetiva. Então nós vamos ver aí os órgãos, as instituições que atendem essa criança que é vítima de violência ou esse adolescente que é vítima de violência com demandas muito grandes, né? Não consegue atender na sua essência cada caso da forma que tem que ser atendido, né? Fora isso, a gente também tem outros fatores em relação ao próprio julgamento desse agressor, né? Os julgamentos eles se estendem de uma maneira muito grande por anos e aí em muitos casos a própria família acaba não levando à frente, né, o desejo de se fazer justiça, né, diante da situação que a criança ou adolescente está vivenciando. Por falar em família, Jennifer, um dos trabalhos mais importantes do Desenhando Sorrisos é justamente a prevenção, evitar que esses casos ocorram. E aí eu acho que a gente precisa prestar um pouco mais de atenção nas nossas crianças, quem mais convive é a família. Que tipo de sinais a criança pode estar dando de que alguma coisa não vai bem? Com o abuso sexual infantil, como é delicado o tema e ele não tem um sinal assim aparente, então a gente precisa ver dentro de uma constelação de sinais. Por exemplo, uma criança ela fica isolada de repente, ou um adolescente, explosões de agressividade, mudanças bruscas de humor. E com crianças pequenas a gente identifica uma certa inadequação na sua sexualidade, uma masturbação, né, mais visível, né, toque nos genitais mais ansioso, frequente, né? Então são estes sinais que a gente precisa ver dentro, né, de uma constelação de sinais que a gente chama, né? Não existe um único aparente. Se fala muito sobre esse comportamento da vítima de muitas vezes sentir vergonha ou se sentir culpado pelaquela situação. E aí eu acho muito importante a gente falar do Projeto Janela, do CAD, que dá justamente subsídios, capacitação para os próprios jovens, adolescentes e crianças, para que eles conheçam os seus direitos
e saibam lidar com essa situação, né? Já que eles são tão vulneráveis, depende tanto de um tutor. Como que funciona esse projeto? Então, o Projeto Janela ele foi criado na perspectiva da prevenção, né? O nosso objetivo enquanto projeto é trabalhar justamente o conhecimento do direito, fazer com que essa criança e esse adolescente que estão inseridos lá conheçam os seus direitos e se antecipem às situações de violência. Então, a partir do seu conhecimento e dentro da sociedade onde ele está, o ambiente onde ele está, ele vai começar a perceber, é uma situação de violação de direitos? Não, não é. O que é que o Estatuto da Criança fala a respeito disso? O que é que eu posso fazer diante dessa situação? Se é uma situação, né, de que onde ele está sendo de certa maneira abusado ou está dentro de um contexto, né, que pode ser que ocorra algum tipo de violação de direitos. É bem importante também, dentro do nosso projeto, que a gente procura fazer dentro do Projeto Janela, é fazer com que essa criança e esse adolescente, eles reconheçam os espaços que garantem os seus direitos. Então é importante ele saber que a escola é um local de garantia de direitos, né? Que a unidade de saúde também que existe uma rede onde ele está, que está ali para protegê-lo. Conselho tutelar, CRAS, CREAS, tudo isso a gente traz para eles, né? Como uma forma que eles percebam que de certa maneira eles estão rodeados, que existe sim possibilidade de sair dessa situação. Que ótimo, principalmente porque, infelizmente, se ele depender só da família, em muitos casos, é a própria família a origem da agressividade. E é a origem também da nossa próxima questão aqui, porque, de acordo com dados do Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente de Curitiba, 80% dos casos registrados, a família relatou que o agressor ou era o pai, o padrasto, o avô, o tio, o vizinho, alguma pessoa muito próxima dessa relação. E só 20% são pessoas consideradas estranhas, digamos assim. No Brasil, essa estatística sobe para 90%. Como que a gente interpreta esse número, Jennifer? É muito delicado, né, tudo isso. E o agressor sexual, como a maioria das pessoas pensam, ele não é um estranho, ele não é um doente. Ele é sim uma pessoa normal, o seu comportamento é normal, ele está inserido em todos os lugares da sociedade. Então a gente não pode achar que todo agressor é um pedófilo e tem um transtorno, tem um problema aparente. Não, ele pode ser uma pessoa normal, ele pode estar no nosso meio. Por isso que é importante sempre abordar esse tipo de dado, né? As famílias, elas não pensam que pode acontecer dentro de suas casas. Isso é muito complexo quando a gente fala, né? As famílias não acreditam que isso possa acontecer com seu filho. Talvez os pais, os responsáveis se sintam um pouco desconfortáveis ou até apavorados em pensar que tantos casos acontecem próximos do seu lar. Como que você trabalha a questão da prevenção, entendendo essa dificuldade de que pode ser um ente familiar? Como dosar isso para não ser uma paranoia e, ao mesmo tempo, ter um cuidado, uma prudência? Nós acreditamos que a prevenção ela precisa ser ensinada à criança, né? Até então a gente só fala, né? Onde que está o agressor, quais são os sinais, o que a gente tem que fazer diante disso. Mas a maioria das pessoas não falam para a criança se autoproteger, né? Iniciar a sua autoproteção. O que seria isso, né? Ensinar a criança tipos de toques saudáveis, né? Toques que não são bons, por exemplo, um beijo, um afago, um carinho, ou um toque que deixa ela desconfortável, então é um toque ruim. Junto disso também tem as partes íntimas, partes privadas de todas as pessoas, né? Nós temos partes privadas, temos que ensinar as crianças quais são as suas partes privadas. Que é o direito dela de reconhecer isso, e diante de uma situação abusiva ela vai reconhecer que isso é errado e vai chegar, né, em casa, na escola e citar isso. Então já é um sinal que a gente precisa identificar. Junto disso, seus direitos, né, como a Vanessa falou, tão importantes, e de maneira geral, onde que a sua criança está, né? Será que ela está protegida? Porque elas não estão o tempo todo com a gente, né? Elas vão para a escola, elas fazem atividades. Então, ver onde que ela frequenta, que lugar ela frequenta, quais são as pessoas ao redor. E diante de todos esses aspectos de prevenção, né? Para que ela vá com eles aonde ela estiver, e sozinha.
Então, o diálogo, a maturidade para conversar com os filhos passa a ser muito importante. Um outro dado importante é uma pesquisa do Unicef, que indica que 1 em cada 6 meninos é vítima de abuso sexual antes dos 18 anos. Mas entre as meninas esse número aumenta. 1 em cada 4 meninas é vítima de abuso. Vanessa, por que essa diferença, essa vulnerabilidade maior no gênero feminino? A gente vai perceber também, né, que ao longo dos anos a gente já tem uma discussão muito grande, e ainda mais agora, né, e reflexiva sobre a questão do direito, né, da mulher, né. Mas ainda assim, mesmo com essas discussões, a gente percebe que nós estamos inseridas numa sociedade com um padrão cultural machista, né. Então esse padrão cultural machista faz com que o homem, né, com que a sociedade perceba essa mulher como um objeto sexual, como alguém onde ele pode ter poder, né? Uma pessoa a quem ele tem que dominar, né? E tudo isso faz com que esses números sejam mais abrangentes. Mas é importante também a gente analisar que essa cultura machista, ela reforça também a não denúncia nos casos onde o menino ele é abusado, né? Justamente por causa do constrangimento. É um menino, então, às vezes a família, o próprio menino tem esse constrangimento, né, de trazer isso à tona. A gente também vai perceber que dentro das estatísticas, o maior número de casos do abusador, o agressor no caso, ele também é homem, né? Há uma diferença bem grande. Existem sim agressores que são do sexo feminino, mas o maior número é de mulheres. Justamente também por causa dessa cultura onde nós estamos ambientados, né? Uma cultura que traz a mulher ainda como um objeto. A gente falou bastante aqui sobre o problema, mas também queremos apresentar possíveis soluções e o Instituto Desenhando Sorrisos, o CAD, mostram isso, né? Pessoas que atuam como sociedade civil organizada para ou minimizar a dor ou evitar que ela aconteça. E eu queria que vocês deixassem um recado aqui para a gente, enquanto sociedade, quais são os caminhos que a gente pode percorrer aí para quem sabe um dia dizer que nós não temos mais registro desse tipo de abuso. Para nós do Instituto Desenhando Sorrisos, a educação sobre o tema é o ponto fundamental, é o ponto mais importante. Então, quanto mais a gente fala sobre abuso sexual, seus sinais, características, prevenção, mais ferramentas a gente está dando para a sociedade de ter esse olhar mais cuidadoso, né, de cuidar não só da nossa criança, mas de todas que a gente vê na rua, em todos os lugares que a gente vá. Vanessa. Nós também acreditamos no viés da prevenção, né? Essa prevenção que vai desde a escola, né? Hoje a escola desempenha um papel muito fundamental em muitos casos, que é o papel de denunciar. A escola faz muito isso, mas ainda precisa crescer, né? E também a escola pode ser um ambiente, um local onde essa criança ela também seja empoderada nesse sentido, né? Ela tem ali uma educação sexual, aonde alguns paradigmas, alguns tabus, né, possam cair, e aonde ela possa aprender de uma maneira mais ampla, junto com seus colegas, enfim, com a escola, com os professores, como é que ela pode fazer para sair de uma situação de violência sexual. Agora também é importante a gente ressaltar que essa prevenção também precisa chegar nos adultos. A gente percebe que muitos adultos não têm conhecimento sobre o que fazer quando acabam encontrando algum caso de violação de direitos, aonde ir, aonde ligar. Então isso também precisa chegar de uma maneira mais ampla também dentro da sociedade, né? Tá certo. Nós vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer a presença de vocês, a contribuição do conteúdo e principalmente pelo trabalho que vocês realizam no dia a dia. O Pauta de Impacto fica por aqui. A gente se vê na próxima conversa.